Bom dia, chat. Aguardar uma nova temporada de algum anime é emocionante de certa forma. Ficamos na expectativa para que continuem contando aquela história e que ela se supere, tipo na animação. Se tal história possui alguma parte muito importante ou muito complexa. E quando soltam o anúncio de sua continuação, ficamos felizes com essa notícia. Mas quando falam que aconteceu uma troca de estúdio, aí já é para ficar preocupado. Eu sei que tem casos que essas trocas são positivas, uns que não mudaram muita coisa na qualidade e outros que acabam sendo um desastre. Dito isso, hoje eu vou falar de 7 animes que mudaram de estúdios durante as suas produções. Ou seja, animes que mudaram de estúdios no meio de suas temporadas. Quais foram os motivos e como ficou. Não está incluído aqui os que receberam remakes/reboots, como Hunter vs Hunter, Jojo e Trigun. Ok, sabendo como vai ser, sem mais enrolação, bora falar logo dessa lista. Vamos começar pelo mais óbvio, porque todo mundo deve conhecer esse muito bem. Nanatsu no Taizai já foi muito popular e conquistou muitos fãs durante 2015, 2016 e 2017 e por aí. A sua primeira e segunda temporada tinham uma qualidade bem alta e o decorrer da história estava indo bem. O estúdio responsável na época era a A1 Pictures, um dos melhores estúdios de animes que existem e que tinha uma boa equipe envolvida na produção. Tudo estava indo muito bem, muita gente estava feliz. Vendo o sucesso do anime, o estúdio decidiu fazer um filme e eles investiram muito nisso, com os melhores animadores e até trouxeram o autor da obra para ajudar na história. Mas as coisas não acabaram bem, porque o filme foi um fracasso. Pelo que as pessoas falaram, a animação é boa, mas a história é bem fraca. Pouca gente viu, o pessoal que viu não gostou e acho que até causou prejuízo. Com esse fracasso, a A1 Pictures não ficou mais interessada em Nanatsu. Eles não queriam mais saber desse anime e nem se arriscando em projetos relacionados. Mas o anime não foi abandonado, até porque ainda tinha muito potencial. Então foi entregue para outro estúdio, o grandioso Estúdio Jin. Uau! O que pode dar errado? Cara, eu acho que nenhum outro anime teve uma queda de qualidade imensa como foi com Nanatsu. É normal em uma troca de estúdio o anime sofrer alguma mudança em sua animação, mas o que aconteceu com a terceira temporada de Nanatsu tá em outro nível. Não só a animação ficou ruim, também teve censura. Todo o sangue foi trocado por líquido branco. E a luta do Meliodas contra o Scanor, meu amigo, não tem palavras para expressar o quão horrível aquilo ficou. Depois veio a informação que o Estúdio Jin terceirizou o trabalho para outro estúdio muito pequeno que ajuda como suporte. Depois veio a quarta temporada que dizem que deu uma melhorada comparado com a terceira, mas também não foi grande coisa e acho que até a história não foi agradando muito. Aí lançam um filme em CGI que ninguém se importou. Bem, vendo o estado como o anime ficou após essa troca, todo mundo odiou. Virou motivo de piada, muitos abandonaram e acabou caindo no esquecimento. Atualmente está sendo lançado uma continuação com outro estúdio contando a história dos filhos dos personagens, que tem os seus elogios, mas assim, o anime ficou desgastado, ninguém mais se importa. Os poucos que sobraram, que continuaram assistindo, vocês são corajosos. Eu admito, nunca assisti Nanatsu, só uns clipes que eu via há uns 8 anos, mas no geral não é um anime que me interessa, mas mesmo assim é até que triste saber a queda que teve. Muito azar durante esses anos, só não foi pior o que aconteceu com o próximo.
Eu sei que eu disse que não ia colocar remakes e que todo mundo deve estar pensando no anime de 1997, mas não é dele que vou falar. Durante 2012 e 2013, foi lançada uma trilogia de filmes de Berserk adaptando o arco da Era de Ouro, e o estúdio responsável era o estúdio 4 Graus. Eu não sei como foi a recepção na época, mas muitos fãs gostam demais desses filmes, consideram até a melhor adaptação que Berserk já teve. Mas o ponto que eu quero chegar é que acredita-se que essa trilogia era o ponto de partida para realmente adaptar todo o mangá, pelo menos até uma certa parte onde a história estava na época. Era isso que dava para entender. Mesmo não sendo 100% fiel ao conteúdo original, ainda era algo bom que agradou muita gente. Então, seguindo na ordem cronológica, o próximo anime iria adaptar o arco do Espadachim Negro. E foi isso que aconteceu, mas de uma forma podre. Eu não sei porquê, quais foram os motivos, provavelmente contratuais, mas houve uma troca, onde um conjunto de estúdios estariam responsáveis. A Liden Filmes, Maripense e Jemba. E vou dizer uma coisa, a confusão que tiveram foi imensa. Vamos por partes, porque esse negócio é complicado. Berserk é um seinen com uma arte complexa e uma história cheia de temas pesados, e nenhum dos estúdios tinha experiência em fazer algo desse calibre, e ainda decidiram fazer numa mistura de animação 2D com 3D. De acordo com o que foi dito em entrevistas, eles queriam animar de um jeito novo, mas tinha muitos problemas nisso. O diretor Shin Itadaki só tinha experiência em animes 2D e bem leves. Os estúdios 2D conseguiam fazer algo, mas ainda era complicado. O responsável pelo 3D ficou sobrecarregado. Ambos não conseguiam decidir qual das duas técnicas usar em determinadas partes. As equipes não tinham planejamento. O diretor ainda insistia nessa ideia de misturar as técnicas, ignorando os problemas. Tiveram complicações para modelar os personagens e, para piorar, o anime começou a ser produzido em torno de 6 meses antes de seu lançamento. A história ficou uma bagunça. Eles cortaram todo o arco do Espadachim Negro, só animando o início. Cortaram o arco das crianças perdidas, só animando o início que tem aquela árvore amaldiçoada. E o final que aparece o exército da igreja. E foram direto para o arco da convicção. Cara, pensa em um anime ruim, feio, mal animado, não trabalha a história direito e que estraga todo o resto de início ao fim. Eu sei que animar Berserk é difícil, mas ninguém da produção estava preparado. Eles tinham vontade, mas não perceberam que é uma obra muito diferente do que estavam acostumados a fazer. E é uma surpresa que essa bomba ganhou uma continuação, Berserk 2017. Olha, eu resumi os problemas que o anime passou. Se quiserem saber mais, recomendo procurarem por outros vídeos que falem com mais detalhes. No fim das contas, não tivemos mais nenhuma adaptação de Berserk desde aquela época, e ainda manchou a imagem do CGI em animes, que fez parecer que é algo horrível quando é usado. Shingeki também é um caso de troca de estúdios muito lembrado, mas que deu certo no resultado. As suas 3 temporadas foram feitas pelo estúdio Wits durante 2013 até 2019, e a partir de 2020, o estúdio responsável passou a ser o MAPPA. Hoje em dia, 4 anos após a troca e com toda a história completa, tá tudo bem. Mas na época gerou muitas discussões entre os fãs. Alguns gostaram e outros odiaram. Só que o fato é que essa troca foi necessária. A Wits conseguiu fazer um ótimo trabalho com o anime, mas eles estavam enfrentando problemas com isso. A demanda para a produção era muito alta, não tinham recursos o suficiente e ainda precisavam de muito tempo para ser feito.
Foi difícil manter a qualidade que queriam, mesmo com um intervalo de tempo grande entre a primeira e a segunda temporada, não foi o suficiente e começou a ser um problema lá na terceira temporada. E também a história estava tomando proporções enormes que seria praticamente impossível para eles entregarem o resultado com a qualidade que queriam. Então, ciente dos problemas, negociações foram feitas com o estúdio Mapa para que ficasse responsável pelo anime, e foi o que aconteceu, finalizando toda a história. De todos os animes que estão aqui na lista, Shingeki foi o que mais deu certo. Eu sei que muitos ainda preferem a Witch, com toda a produção que entregaram lá nas primeiras temporadas. Mas assim, se eles continuassem com o anime, isso não iria se manter. A qualidade ia cair aos poucos. O próprio Studio Witch falou que o Mapa era o único capaz de conseguir lidar com o anime. Eu sei que foi polêmico o uso do CGI. Ainda não vi a quarta temporada, mas pelo que eu soube, o 3D não é ruim e o restante teve a qualidade mantida ou até mesmo superior. Acho que os pontos negativos dessa troca é o Mapa ter ficado sobrecarregado com o tanto de projeto que cuidou junto com o prazo apertado e terem colocado temporada final no título, mas dividindo em 3 partes. Eu não perco a chance de falar de Higurashi. Higurashi é um anime de terror e mistério bastante popular entre os animes do gênero. As suas 2 temporadas e 3 OVAs foram produzidos pelo estúdio Jin. Eu sei que acabei de falar do desastre que foi com Nanatsu, mas com Higurashi eles acertaram. Teve alguns deslizes no início, mas no geral foi um bom trabalho. Depois de uns 7 anos, foi anunciado um novo anime. Muitos acreditaram que era um remake, mas na verdade é uma continuação, a sua terceira temporada. O estúdio responsável passou a ser o estúdio Passione. Vendo aqui, é um estúdio competente, tem as suas pérolas em trabalhos medianos, mas consegue fazer algo bom no geral. Não sei quais foram os motivos da troca. Provavelmente foi o grande intervalo de tempo de anos após a última adaptação da Jin, também tendo questões contratuais e parcerias que foram encerradas, mas principalmente vendo a oportunidade de fazer algo novo. O anime teve um salto de qualidade, a animação ficou melhor, a arte é bonita, a mesma coisa com o traço dos personagens, mas a história é um ponto bem fraco. Não vou entrar muito em detalhes, porque eu tenho planos de fazer um vídeo focado na terceira e quarta temporada. Só estou precisando reassistir tudo. Mas, em resumo, a história apresenta um novo mistério interessante, desenrola ele até que bem, só que quando chega na parte que revela a verdade, não ficou bom. E o final junto com a quarta temporada foi ruim. A troca de estúdios de Higurashi também foi positiva. Em questão da história, não muito. Porém, isso é mais responsabilidade do autor do que do estúdio. A Passione entregou uma produção superior, mantendo a qualidade ao longo do tempo, mas decepcionando na história. Esse é um caso que não tem muito do que falar, é bem simples de entender. Só aconteceu uma troca de estúdios comum e sem problemas envolvidos. One Punch Man, o homem de um soco só, o carequinha da capa branca. Cara, o seu lançamento em 2015 foi um grande marco, se tornou extremamente popular e uma referência. A produção entregou um anime com uma qualidade surpreendente, sendo um grande fenômeno. E é claro que com o imenso sucesso que teve, era óbvio que uma continuação iria vir, mas não do jeito que esperávamos. Todo mundo já deve estar ciente da troca, passando da Madhouse para JC Staff.
E os motivos? Bem, os que mais se destacam é que a Madhouse estava ocupada com outros animes e o estúdio não estava muito bem na época. Problemas internos, eu acho. E com isso, o anime acabou caindo na mão da JC Staff, que não é um estúdio ruim, é mediano, que tem os seus pontos altos. Só que eles acabam pegando muitos projetos para cuidar, e isso aumenta a chance de entregar um anime com uma qualidade inferior. Mas o principal problema é que o One Punch Man é um anime que eles não estavam acostumados a fazer e nem tinham recursos o suficiente. E foi isso que aconteceu em 2019 com a sua segunda temporada. Também foi um fenômeno, mas de um jeito negativo. Ver a queda da produção que o anime sofreu foi um choque. Todo mundo odiou essa temporada. A animação diminuiu a qualidade que tinha, principalmente nas lutas. O design foi problemático porque colocaram muito CGI em qualquer coisa metálica. E o som dos golpes virou uma piada, porque estavam muito parecidos com o som das armas do CS. Essa temporada não foi bem aceita, e mesmo depois das críticas feitas, tivemos o anúncio confirmando a sua terceira temporada, que vai continuar com a JC Staff. Você deve estar se perguntando por que não trocaram após a segunda temporada, mandando para um estúdio melhor como o Mapa, a Ufotable, Wit, Aum Pictures ou até voltar para a Madhouse. É que nenhum deles quer. One Punch Man é um trabalho muito difícil de ser feito. É demais até mesmo para os melhores estúdios. E eles já têm os seus próprios animes que exigem um pouco mais de trabalho. E a JC Staff não tem problemas em pegar múltiplos projetos. Às vezes, eles realmente querem entregar com uma qualidade boa, e às vezes não. Só de fazer o anime já é o suficiente, independente de como ficou a qualidade. Sabendo de tudo isso, não tem muito do que fazer. Esse estúdio ainda vai continuar com One Punch Man por muito tempo, ou até decidirem entregar para outro. E agora, com a terceira temporada, precisamos ter um pouco de esperança para que ela seja minimamente boa. E as chances disso acontecer são baixas, porque eles vão animar uma parte da história que é muito frenética. Para começar, tem esses painéis que, meu Deus, é uma coisa de outro mundo. Date Alive, o anime das garotas místicas que tem a capacidade de destruir o planeta. É um dos mais conhecidos dos animes harem, mas também é conhecido por ter tido 3 trocas de estúdios. A primeira temporada foi feita em 2013 pelo estúdio Aiki Plus, e eles fizeram um bom trabalho. É a temporada mais memorável. Só que nem tudo são flores, porque o estúdio faliu. Depois o anime foi entregue para a Production IMS, que fez a sua segunda temporada em 2014. Que, no geral, também foi bom. Eu gostei bastante dessa temporada. E de brinde, ainda fizeram um filme em 2015, que provavelmente é filler, mas é legal. Porém, esse estúdio também faliu. 4 anos depois, em 2019, foi lançada a sua terceira temporada pela JC Staff. E essa é considerada a pior temporada, porque a qualidade que o anime tinha nas outras caiu drasticamente. E detalhe que foi lançada no mesmo ano que a segunda temporada de One Punch Man. Olha a coincidência. Parecia que o anime estava condenado, trocando de estúdio toda hora e chegando ao ponto da produção decair. Mas não, o jogo virou. Porque em 2020 aconteceu uma troca pela terceira e última vez, indo para Geek Toys.
De início, eles não continuaram a história, decidiram adaptar uma parte do spin-off, Date a Bullet. Depois eles voltaram para a programação normal, lançando a quarta temporada em 2022 e a quinta temporada em 2024. Durante esses anos, foi difícil para Date a Live se estabilizar. Com todos os problemas, ganhou a reputação de um anime difícil de ser adaptado. Mas isso mudou. A Geek Toys trouxe um aumento de qualidade muito bom para o anime. Sim, tem o uso de CGI nas lutas, que foi meio polêmico essa decisão, mas o resto ficou ótimo, com uma animação melhor e um visual muito bonito. A produção foi elevada a um nível que estava precisando. Foi praticamente um retorno triunfante para o anime e chega até a impressionar, porque não foi abandonado como em muitos outros casos e ainda melhorou. E eu fico muito feliz que o anime deu a volta por cima. Atualmente, ainda não teve o anúncio de uma continuação, mas isso provavelmente vai acontecer no futuro e finalmente finalizando toda a história. Junji Ito é conhecido como o mestre do terror japonês. As suas obras são bastante conhecidas pela bizarrice apresentada, a arte muito bem feita e o terror cósmico. E querer adaptá-las em anime é um desejo de muitos, porém uma tarefa difícil. Tinha sido feito 2 animes, onde contam um conjunto de histórias das obras do autor. E esses animes não agradaram muito. Sei que tem gente que gostou, mas eles possuem uma qualidade duvidosa. E o pessoal que viu sempre recomenda ir para o mangá depois de assistir, ou só ler o mangá e ignorar completamente os animes. Ainda mais que esses animes foram feitos pelo estúdio Sim. Esse estúdio está me perseguindo, socorro. Tudo indicava que as obras do Junji Ito nunca iriam ganhar uma adaptação boa, mas depois surgiu uma esperança. Porque em 2019 foi anunciado o anime de Uzumaki, uma das principais obras mais conhecidas do autor. De início, parecia ser mais uma tentativa que iria falhar. Só que esse anime tinha um diferencial muito grande de literalmente animar o mangá. Essa proposta chamou a atenção de muita gente, dando um voto de confiança que desta vez tudo ia dar certo. E recentemente, em 2024, foi lançado o anime e o seu primeiro episódio só teve elogio atrás de elogio. A animação e a arte estavam ótimas, tudo bem fluido, muito bem animado e respeitando muito do mangá. Mas quando veio o episódio 2, de repente, o anime passa de uma animação que beira a de um filme para uma coisa tosca. Primeiro preciso avisar, o que aconteceu com o Uzumaki é um caso muito recente. Ainda não temos informações o suficiente para saber de mais detalhes, mas o que temos até agora é que a produção se alongou demais, porque a história ia ser contada em 4 episódios. E quando você vai analisar que foram 5 anos para produzi-los, aí tem algo errado. Ok, antes a gente aceitava essa demora, porque o anime era bem diferente e dava para entender que precisaria de muito trabalho para ser feito. Só que agora, com o que foi entregue, não era para ter demorado tanto. Procurando mais informações, perceberam que aconteceu uma troca de estúdios durante a produção dos episódios. Eu não sei quais são os estúdios, mas nos créditos dos episódios 1 e 2 dá para perceber que não é a mesma staff. E acho que também teve problema de comunicação entre o pessoal do Japão com o Ocidente, provavelmente com o Adult Swim.
E de repente, um dos responsáveis do anime falou lá no Twitter que eles tinham 3 opções do que fazer. A primeira era cancelar o projeto. A segunda era só lançar o primeiro episódio e sem o restante. E a terceira era lançar o anime por completo do jeito que estava. Como eu disse antes, é um caso recente com poucas informações. Talvez nos próximos meses vai sendo revelado como foi a produção. Ou pode acontecer um vazamento. Quem sabe, né? Tem sido muitos vazamentos ultimamente. Mas uma coisa é certa. Essa é a maior decepção que a gente já teve de um anime em anos. E depois dessa, as obras do Junji Ito não vão ganhar um anime durante um bom tempo. Então é isso. Obrigado por terem assistido. O vídeo foi um vídeo de lista padrão, como muitos outros que tem por aí, mas já tinha muito tempo que eu queria fazer algo do tipo. E deu para perceber que trocas de estúdios pode variar muito, de uma forma boa, ruim ou no meio termo. Mas uma coisa é certa, isso já é algo bem comum na indústria dos animes. É só questão de ficar atento. E o que acharam dos animes que estão na lista e o vídeo como um todo? Fiquem à vontade para colocar nos comentários algum outro que também teve troca de seus estúdios e não falei. É isso, boa noite, chat.